Luciane, Simone. olha só, o Jô aqui no Twitter está dizendo o seguinte, mas não se pode levar a Bíblia ao pé da letra. É o que ele falou, que tem... É o que você falou, né? Que tem ali uma interpretação. Cada um interpreta. Bom, eu vou voltar, mas antes fomos até uma igreja evangélica, inclusive ver o culto ministrado por 2 pastoras lésbicas. Vamos entender como é e discutir com os nossos convidados o posicionamento deles sobre esse tipo de culto. Coloca aí. Quarta-feira, 8h. Em poucos minutos, irá começar o culto evangélico na Igreja Cidade de Refúgio. Mas ao invés de um pastor, quem irá realizar a celebração são 2 pastoras homossexuais. Vamos falar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Enquanto em muitas igrejas o homossexual é visto com reprovação, nesta eles são aceitos e não precisam mudar a condição sexual. A história que nós estávamos vivendo era a história de muitos outros iguais a nós. Pessoas que tinham desejo de fazer parte da igreja, de adorar a Deus, de louvar, de cantar, de exercer um ministério, mas não podiam por causa da sua orientação sexual, assim como nós. Então nós descobrimos que a necessidade da inclusão era muito grande. Por isso que nasceu a Cidade de Refúgio. Mas isso causa estranheza e repúdio por parte de outros líderes religiosos. Eu tenho direito ser contra a prática homossexual porque eu não acredito na felicidade da homossexualidade. Uma vez que Deus, Jesus Cristo, transformou a minha vida, me tirando da condição de um homossexual, eu tenho todo o direito de expressar, como cidadão brasileiro, o meu desejo de não aceitar a homossexualidade. Então, para você que não nos aceita, para você que nos amaldiçoa, para você que diz palavras terríveis contra a nossa vida, eu quero dizer que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor possa trazer essa mesma revelação de amor, de graça e de inclusão que Ele trouxe ao nosso coração. Então, Pastor Robson, quando você foi procurar uma igreja, alguém falou com você dessa forma, como que você falou agora? Olha, Luciana, eu fico assim, perplexo com o posicionamento das pastoras, porque primeiro que elas vieram de uma igreja evangélica. E quando eu fui para a igreja, eu percebi que eu estava vivendo no pecado. O meu desejo é uma coisa, o que é certo é outra coisa. Então eu desejava a prática homossexual, mas entendia que aquilo era um problema. E compreendi que só Deus poderia me libertar. Então elas andaram na igreja evangélica, depois quiseram fazer uma adaptação daquilo que elas aprenderam, porque é muito cômodo. Eu ditar as normas, ditar as regras e não aceitar a verdadeira vontade de Deus, que é não aceitar a prática homossexual. Mas isso para elas não é um problema? Você concordou com a prática sexual até que idade? Não, eu não concordei com a prática. Eu vivi na prática homossexual. Ok, então você viveu a prática. Até os 22 anos de idade. Então quer dizer que até os 22 anos foi bom para você, é isso? Foi bom para mim porque eu não conhecia a verdade. Eu não sabia... Assim, você sabe o que eu acho, Robson? Assim, às vezes você se coloca muito nessas discussões, e a gente já fez vários programas juntos, você se acha um pouquinho de Deus ou quase um semideus. Eu acredito que Felipe, você... o problema é que você não acredita em milagre. Não. Você não se deixa, você não se permite. Não é a questão de milagre. A questão é a seguinte... Por algum desvio de conduta, seja lá qual for, você não conseguiu viver a sua real sexualidade. E talvez por uma opressão, e por uma opressão, abençoado. E por uma opressão de quê? você se refugiou na igreja. Eu não acredito que você tenha se curado da homossexualidade, até porque a homossexualidade não é uma doença. A sexualidade não exige de cura. Então eu acredito que você sofre alguma culpa em relação a isso.
É muito legal vir na televisão, debater o assunto, ok? Para Eu não você é sofro bom, para culpa você de não é. nada. Mas eu não O que acredito você nessa não sua compreende transformação. é um milagre. Não, milagre. Porque você é homossexual. E isso Não vai é te nem a incomodar. questão. Independente de rótulo, eu sou o Felipe Ponto, eu sou o Não, Felipe Campos. você está discordando porque algo te independente da minha incomoda. sexualidade. Pois bem, eu não consigo, da mesma forma que você diz, eu não aceito a homossexualidade, eu também posso olhar para você e dizer, eu não aceito a sua transformação. E eu não aceito. Como eu também não aceito. Eu não aceito a Como eu homossexualidade. também Isso é ótimo, é não democracia. Eu tô do lado acredito, certo, Felipe. Como eu também não acredito. Se Eu você fico está- com a palavra, mas, eu fico com a verdade. Você vai me eu acho, desculpar. inclusive, Quem é importante. você para dizer o que é certo e o que é errado? Você está do Eu lado sou certo. um homem transformado Você pelo poder viu, de Deus. Você viu nesse vídeo quantas pessoas, às vezes um homossexual procura ajuda e em muitas igrejas talvez não encontre. Encontre Inclusive, ajuda sim. a Bíblia, olha que Uma interessante. coisa é A você Bíblia- encontrar ajuda. Com licença, só um momentinho, Um Lucas. minuto, seu Ciro. Uma coisa é você encontrar ajuda. Outra coisa é você querer transformar ou modificar um preceito, uma ordem, um ensinamento. É o que Eu acho aconteceu engraçado com essa porque igreja. vocês evangélicos, Mas, vocês têm o contexto de que tudo que vocês fazem é legal. Eu até acredito nisso, mas vocês não levam em consideração uma cultura milenar, por exemplo, de um judaísmo. Vocês não levam uma cultura milenar, por Não pode ser exemplo, excluída, de um culto afrodescendente. Vocês não Mas, podem Ciro, tirar isso da Mas sua observe o vida. seguinte, a Bíblia ela deixa muito claro Porque quando a gente fala de homossexual, às vezes vem em mente aquele cara promíscuo, que não é verdade. Eu conheço casais que são casados há 25 anos, super bem casados, com filhos. Eu Aí você também. vai falar para esse cara, vem cá, Deus não te aceita. Como? Luciana, Deus não concorda. Como Não é que você adianta sabe? maquiar, não adianta tentar fazer com que, vamos fazer uma adaptação, vamos popularizar, vamos trazer o beijo gay, vamos colocar em comercial. Não adianta, isso vai falando contra a nada verdade, disso. contra a Eu palavra, não tô falando contra a Bíblia, que é verdade. Peraí, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de duas pessoas que se amam. Eu acredito que Jesus Cristo era uma pessoa que amava a todos. E ele amava amor, carinho, respeito.
Vocês misturam a questão daquilo que é certo com amar uma pessoa e amar o próximo. Mas amar não é aceitar aquilo que é errado. Mas amar é o quê? Aceitar você, então, por exemplo? Amar é aceitar você? Não, amar é aceitar você. É você. É isso que eu quero saber. Amar porque é aceitar quem? o teu discurso é extremamente infundado. Não, você infundado não fala, é você. Você não fala de sentimento. Você fala em cima de um livro que você está lendo, não, ok? Em cima então, de um livro assim, não. Você eu quer o quê? falo em cima da verdade, que é a palavra de Deus. A verdade que é não sua. Não é a minha verdade. A verdade é que ninguém desmentiu. Então, assim, a verdade você verdadeira de você Deus. Está querendo ser que você aceito, que vai contra a sua religião. Não, eu já sou aceito pelo meu Deus, pelo Eterno, o poderoso, o milagroso que tem poder. Ser aceito através de um livro que você carrega como salvação. Deus, Jesus, poderoso, libertador. Você não é isso aceito. que você não suporta. Você não é aceito. Não, eu sou aceito sim por Deus. Calma. Você não é aceito. Feliz, gente, abençoado. a Luciana tá sem voz, eu vou falar. Mas é isso a que é Luciana tá sem voz. Eu vou falar, calma, Felipe. Obrigada, que a Luciana obrigada. está sem voz. Calma, Robson. Por favor, calma. respeitem a minha voz. Tem uma pessoa aqui, um depoimento. Calma. Olha, o Mike está dizendo o seguinte. Eu deixei de ir para a igreja por ser menosprezado. Eu me senti excluído pelos membros. É aquilo que a gente está falando. Por que a pessoa chega lá, vocês tentam modificar aquela condição? Por quê? Simone, a pessoa entra dentro da igreja com trejeitos, ou um drag queen, ou um travesti. O evangélico, ele vai olhar para aquela pessoa, não significa que ele está olhando para ela querendo discriminar. Mas a pessoa se sentiu discriminada. A pessoa se sentiu discriminada. Ela foi bem clara ao dizer. Mas não há uma discriminação. Significa. Se você quer modificar a pessoa entra lá, ela fala, olha, eu amo outra pessoa. Você vai tentar modificar. Vocês falam, inclusive tem uma aqui, Luciana, olha só, sou homossexual, fui a uma igreja e tentaram tirar o demônio de mim. É isso que as pessoas estão questionando. Como tirar o demônio? Por que vocês dizem que a pessoa está com o demônio? Simone, posso só fazer uma interferência? O dia que você chegar aqui no Super Pop com uma procuração jurídica assinada por Deus, eu começo a acreditar em você. Peraí, gente. Felipe, se enxerga. Não sabe nada de Deus, você não conhece desculpa, Deus. você tem procuração? Você sabe de você nada tem alguma de Deus, procuração? não conhece Deus. Tudo que você fala em Você não base sabe de nada. eu não sei. Eu não sei. Quem não sabe da vida, quem não sabe da vida é você. Você simplesmente, você que é infeliz. você aniquilou você mesmo. Você é infeliz. Eu? Infeliz. Gente, só um minutinho. Peraí, a Luciana tá sem voz. Infeliz é você que nunca Infeliz encontrou é alguém você, que te amou. Casamento é uma data Você nunca Feliz Você queria com a minha um homem família, do com os seu meus lado. filhos. Você queria um Você homem do nem seu isso lado. Eu não tenho. Gente, só um minutinho. Olha pra mim, olha pra você. Felipe, O casamento calma, que a é uma Luciana tá data sem muito voz. importante na vida das pessoas, mas os homossexuais encontram dificuldades para ter o amor abençoado diante de um líder religioso. Será? Vamos assistir. O casamento entre homossexuais foi uma luta que dividiu opiniões e gerou muitos conflitos. Mas se a vitória juridicamente foi conquistada, Bon, sortez-moi ces excités de l'Assemblée! no religioso ela está muito longe de acontecer. O cerimonial na igreja ainda é um tabu. Não vamos aceitar. É o que querem. Querem controlar a igreja e querem controlar pastor. Mas gays e lésbicas buscam alternativas abençoadas para trocar as alianças. A Bíblia diz que todo que comete pecado está condenado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A Paloma e a Aline se casaram aqui na igreja, é isso, meninas? Isso mesmo. Como é que foi? No ano de 2011, no mês de setembro. Sim. Foi maravilhoso, foi um dos momentos mágicos, um dos melhores momentos da nossa vida. As famílias presentes. A gente optou por uma vida livre, sem máscaras e sem hipocrisia, servindo a Deus da maneira como nós... Foi aí que a gente começou a procurar uma igreja. A gente não sabia da existência de uma igreja evangélica inclusiva na época. E um amigo falou do nascimento da Cidade Refúgio, isso há quase 2 anos atrás. E a gente veio visitar um mês, quando a igreja tinha um mês de vida. A gente veio visitar e a gente ficou.
Camila e a Bianca estão juntas há 4 anos e em menos de 24 horas elas vão realizar um sonho, que é oficializar essa união.